E vai dar barulho aqui no meu vídeo, crianças. Buenos dias. Buenos dias. Voltamos aqui para mais uma reação, né, aí ao conluio de canalhas. Estávamos agora mesmo vendo o cenário deplorável de quando resolve essas canalhas forjar provas, né? E elas acabam forjando provas contra elas mesmas, não contra nós, tentando filmar. Por que não apresentaram nada de contundente, de verdadeiro, de justo até hoje? Porque estão mentindo descaradamente. Tanta filmagem das crianças, tanta provocação e não apresenta nada de contundente na delegacia. Por quê? Porque o objetivo é sequestrar as crianças. E aqui já estou reagindo ao vídeo anterior, que eu acabei de gravar aqui, com a minha opinião, agora sim, a minha opinião, uma opinião pessoal sobre o que realmente são fatos relevantes e estão acontecendo na nossa vida. Estamos sendo marginalizados pela justiça, por uma justiça que deveria ser competente e prudente para exatamente ajudar a família. O Ministério Público também para agir contra essa quadrilha stalking. Mas, enfim, não é isso que está acontecendo, ou está tendo, né? Até o momento. Não quer dizer que vão continuar nessa balela de ficar ouvindo o casal de sequestradores, a quadrilha feminista, a quadrilha de mais de 38 boletins de ocorrência para a vida inteira. Certamente que não vão poder fazer isso, até porque a família, como eu disse na perícia jurídica, não vai permitir. Não vamos simplesmente nos calar. Tentamos nas duas corregedorias de Polícia Civil e Militar, se não fomos ouvidos, é de obrigação do Ministério Público instaurar agora inquéritos relevantes contra quem? Inquéritos relevantes contra quem ocasionou mais de 38 boletins de ocorrência numa delegacia e não pôde provar nada. A única coisa que elas provam é dizer que as crianças não frequentam as escolas do MEC, né? As escolas do Estado. E isso não significa que as crianças não estudem. Então, aí já temos um dilema social. É como disse a perita, a senhora tem consciência sobre isso? Eu disse, claro que tenho, por isso que instaurei o tal do projeto de... Ó, a serra tá moendo já. Já vem o barulho para cá. Minhas crianças estão terminando uma arte que eu vou mostrar aqui. Nesses dias aí. Ah, não é serra, é a lixadeira. Eles estão finalizando uma arte aí na oficina de artes liberais. Além de estudar, eles têm oficina de artes liberais, estímulos às habilidades. E não é meu objetivo explicar aqui o meu método, porque se eu quiser vender o meu método de ensino, eu trabalho junto com meus filhos e faço um método para vender aqui na internet, que é o que me interessa. E essa implicância com a nossa família tem que terminar, tanto por parte da justiça, quanto por parte da força policial, que não nos apoia, não nos ajuda. Quando vem sempre para defender os bandidos, e isso tem que ser levado em conta agora. Que não estavam interessados em proteger criança nenhuma, estavam interessados em proteger os bandidos que nos atacam. Que tipo de segurança pública é essa? E ainda estão magoadinhos com os meus vídeos, magoadinhos porque eu chamei de prevaricadores? Quem que tá magoadinho? Se tá magoadinho, tá na hora de revisar o que você tá fazendo de trás de uma cadeira como essa e realmente entender mais a situação. E os policiais que estiveram no local, quanto que eles ganham para não falar favorável à família e às crianças? Porque esse objetivo de tratar os pais como se fossem uma ameaça para os filhos. Enquanto que a verdadeira ameaça para os filhos, que são o casal de sequestradores e mais de 38 boletins, invasão de delegacia e os diabo a quatro, não são levados em consideração pelo Ministério Público. Aí vem o Ministério Público da criança e diz que ele não tem nada a ver com isso? Que tipo de Ministério Público são vocês?
Vocês não servem para nada. E me dizer uma coisa dessa, vocês só servem para pegar uma linhazinha de um estatuto falido que não serve para nada, porque se eu soltar minhas crianças aqui, ó, no meio dessa coletividade tóxica, elas não vão estar protegidas. Nós estamos numa guerra que não é só tecnologia, nós não estamos sendo atacados só por pessoas nos meus vídeos, porque a mãe faz vídeos. Essa é a minha opinião sobre o assunto. As únicas pessoas que me atacam nos meus vídeos são as vizinhas malditas que forjaram 38 boletins de ocorrência querendo, número 1, extorquir a família. Primeiro, extorsão era o objetivo. Mas da Elisete Maria Marques era o sequestro em primeiro lugar. As outras, Máximos e outros da família Fortes, era extorsão. Mas junto com colaborando com a Elisete. Então, era extorsão da família, sequestro premeditado e legalizado, passar pelas instituições, por isso que coagiram o Conselho Tutelar, coagiram as instituições, para isso elas tinham que ter uma história de coletividade, então elas se uniram várias pessoas, falaram em nome da comunidade, coagiram a comunidade para assinar o manifesto ostracista, racista e comunista delas contra a família. E agora eu quero ação do Ministério Público contra elas. Qual é a prova que eu tenho contra elas? A própria peça produzida por elas. A própria peça, os próprios boletins de ocorrência lavrados. Como é que eu vou sair por aí fazendo um boletim de ocorrência contra uma família dizendo que as crianças não têm acesso à educação em plena guerra tecnológica, em plenas épocas, né, de tecnologia? É uma ignorância tão grande, tão grande. Ah, o homeschooling não está legalizado, vamos se aproveitar disso. Existem várias discussões sobre o homeschooling, como queiram chamar. Eu não tenho nada a ver com homeschooling. Eu não sou homeschooling. Eu sou educação ancestral. Eu ainda sou mãe, eu não sou genitora. Genitora joga para o Estado. O Estado já aprovou a corrupção. O Estado já aprovou a omissão. O Estado já provou que não deu conta durante a pandemia mundial. As etiquetas MEC não tinham soluções para as crianças. Falsificaram o documento escolar do nosso filho para poder pagar as professoras e as corrupções todas que fazem com esse dinheiro desviado para a educação. E eu não estou nem aí para o que pensam, o que considero importante para os meus filhos, juiz. Não é eles que conseguem fazer a proteção à criança. A prova que eles não conseguem fazer a proteção à criança é que essas mulheres não estão presas. Porque se nós estivéssemos falando de juízes fortes e poderosos em Santa Catarina, todas essas possíveis sequestradoras que agiram como sequestradora, perfurando as instituições, tentando passar um sequestro legalizado, quando elas gritavam para a comunidade que o objetivo maior era tirar os filhos dos pais. Aí ontem chegaram os meus filhos na casa do abuelito, né, do abuelito, ele chocou, porque até ele já estava sabendo que as crianças nem estavam mais com os pais. Imagina a intenção que elas tinham em fazer isso. E se eu e o Renato, a Meg e o Renato não agem logo, não contrata a Cristina para mandar a papelada, agora eles estão querendo abafar tudo. Todos os vídeos. Tudo eles querem abafar. O que tu disse das crianças? As crianças estão em casa para ser protegida. E outra coisa, ir lá dizer que é trabalho infantil é coisa de vagabunda. De vagabunda, de vagabunda. É vagabunda que foi lá falar trabalho infantil. Tanto que a justiça não acreditou. E agora que a justiça já sabe que não tem trabalho infantil, está na hora do Ministério Público da Criança pegar essa sequestradora, essas vagabundas que grita para os filhos, filho de assassino, vai provar. É como a abuela disse, ah, o Renato é assassino, então prova.
quem que ele matou. É diferente de uma mãe de assassino querendo